Bom dia, vamos estudar a Palavra de Deus, segunda-feira, dia 13. O estudo da lição vem: confie em Deus, não em seus recursos. E aí, com base na experiência de seu melhor amigo Jonatas, o rei Davi deveria saber que quando se tem um relacionamento de aliança com Deus, não importa se há poucos soldados ou muitos, Deus pode dar a vitória. Nós vimos lá em 1 Samuel 14, no verso 1 ao 23, depois vocês podem meditar, que Jonatas, o melhor amigo de Davi e seu escudeiro, foram guerrear contra os filisteus. E eles confiaram em Deus para derrotar os filisteus. Na sua palavra, lá em 1 Samuel 14, olha o que eles fizeram lá. Está relatado em 1 Samuel 14, verso 6. Diz assim: disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura, o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. E aí continua, lá no verso 8. Disse, pois, Jonatas: eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Se nos disserem assim: parai até que cheguemos a vós outros, então ficaremos onde estamos, e não subiremos a eles. Porém, se disserem: subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos. Isso nos servirá de sinal. Então aqui Jonatas, na verdade, fala com seu escudeiro como que eles iriam agir e qual seria o sinal de Deus para ele, sabendo que Deus iria colocar aqueles filisteus nas mãos dele. Então essa é a confiança que Jonatas teve no Senhor, confiou nele, para que ele pudesse ganhar aquela batalha. Não é isso? Então, a Bíblia registra a história de como o filho de Saul, Jonatas, e seu escudeiro derrotaram uma guarnição inteira de filisteus com a ajuda de Deus, com a confiança que eles tiveram em Deus. Apesar dessa experiência e de outras na história do povo de Deus, quando tempos difíceis chegaram ao rei Davi, ele permitiu que Satanás o tentasse a confiar em sua própria força e habilidade. Aí quando a gente vai lá para Crônicas, no capítulo 21, no verso 1 ao 14, a gente não vai ler todos os versos, mas ele diz assim: então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar um censo de Israel. Então Satanás aí quis que Davi confiasse nas suas próprias forças, e pediu para ele fazer um censo, fazer uma contagem. Pediu a Joabe, que fizesse isso, fizesse essa contagem, de quantos guerreiros eles tinham. Joabe tentou argumentar com Davi, mas não adiantou. O rei pediu, ele teve que fazer, mesmo contra a vontade dele. Ele foi fazer essa contagem de quantos homens eles tinham. Não, note que foi ideia de Satanás contar os soldados, ou seja, não foi Deus que pediu isso. Ele tentou Davi, como nós vimos aí no verso 1 de 1 Crônicas 21, confiar na sua própria força, em vez de depender das providências divinas em sua defesa, como sempre aconteceu. E aí que a gente vê que Joabe, líder, lá do exército, ele tentou convencer Davi a não numerar Israel, que tinha visto Deus trabalhar em favor do povo, mas o rei exigiu que a contagem avançasse. Suas ações trouxeram calamidade à nação, e o texto revela isso. Nós vimos aí que, devido à teimosia de Davi, lá no verso 14 de 1 Crônicas 21, diz assim: então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70 mil homens. Então 70 mil homens morreram devido à desobediência, à desconfiança de Davi
para com Deus. Davi se arrependeu, se humilhou, levantou um altar, ofereceu o holocausto para o Senhor, e o anjo destruidor, né, colocou a sua espada novamente na sua bainha, ou seja, Deus perdoou ali, mas houve uma catástrofe ali, devido a essa peste, 70 mil homens foram mortos, né? Então assim, ninguém jamais confiou inutilmente em Deus. Sempre que for lutar pelo Senhor, prepare-se, e prepare-se bem. Há uma citação atribuída a um governante britânico, Oliver Cromwell, 1599 a 1658, que antes de uma batalha disse ao exército: confie em Deus, meus rapazes, e mantenham a sua pólvora seca. Em outras palavras, faça tudo o que puder para ter sucesso, mas no fim reconheça que só Deus pode lhe dar a vitória. Isso deve servir para a gente também, né? Só Deus, a gente tem que se preparar, mas no final só Deus que pode dar essa vitória para a gente, não é isso? É reconhecer isso, que Deus está à frente de tudo, e tudo acontece com a permissão dele, não é isso? Em nosso contexto imediato, é muito tentador confiar no poder do governo em nossas contas bancárias, mas em todas as crises mencionadas na Bíblia, quando as pessoas confiaram em Deus, Ele honrou a confiança deles e as sustentou. É o que nós devemos fazer, confiar que Deus vai nos dar a vitória e vai nos honrar, não é isso? Devemos usar o tempo presente para acertar as contas com Deus, saldar as dívidas e ser generoso segundo o que foi dado. Nas palavras do antigo hino, se alguma vez precisamos do Senhor antes, com certeza precisamos dele agora. O Senhor tem que estar na nossa vida. Bom, se nós olharmos, né, como podemos encontrar aí um equilíbrio entre fazer o que pudermos, né, e estar seguro financeiramente e ao mesmo tempo confiar no Senhor. Você dedicar a sua vida totalmente a Deus todos os dias, colocar Deus em primeiro lugar e as outras coisas serão acrescentadas. Colocar Deus, o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar e todas as outras coisas serão acrescentadas. É confiar nele, né? E aí vai existir realmente esse equilíbrio entre o que devemos fazer, né, e estarmos seguros aí financeiramente, né? É a confiança que você tem que dar em Deus. Bom, que Deus te dê uma segunda-feira abençoada no Senhor, é o meu desejo e minha oração. Amém.